Meditaremos na palavra do Senhor, na epístola, chamada primeira epístola de João. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, nós leremos os versos 5 ao verso de número 10. Nossa meditação nessa tão preciosa epístola do Novo Testamento, escrita por aquele apóstolo, conhecido como o discípulo amado, escrita com o objetivo de alertar a igreja sobre as deficiências de uma vida cristã sem coerência. Eu tenho falado para os irmãos que o apóstolo João, os escritos de João, são os escritos mais tardios do Novo Testamento. Nós não sabemos se as epístolas foram escritas antes ou depois do Evangelho, possivelmente depois do Evangelho, já no início dos anos 90 e antes do livro de Apocalipse. O último dos apóstolos vivo se encontra na responsabilidade de ser o pastor de muitas igrejas. Não só o pastor de muitas igrejas, no sentido de que ele de fato era o líder de todas aquelas igrejas da Ásia Menor, lideradas pela igreja de Éfeso, a chamada comunidade efesiana, que depois ficou conhecida como a comunidade joanina. Mas também o último dos apóstolos era uma referência para as igrejas em todo o mundo existente naquela época. E este homem, ele percebe que esta igreja, quando perseguida, está com dificuldades para continuar a sua jornada. E então ele escreve o Evangelho estimulando-os a continuar na fé, mas ele percebe que há crentes que querem continuar na fé de qualquer jeito. Querem seguir Jesus com regras próprias. A maior parte delas, regras criadas por falsos mestres. Então João escreve estas cartas para falar que o cristianismo precisa de coerência, porque incoerência é o mal dos falsos mestres, entre outras coisas. Ao longo da mensagem nós vamos abordar um pouco sobre isto. E nos dias de hoje, nós precisamos desta carta tanto quanto aqueles irmãos. Porque infelizmente, irmãos, nós vivemos num tempo de cristianismo diluído. É possível perceber que a fé tem se diluído pela falta da oração e pela intensa busca que até mesmo os crentes em Cristo estão enfatizando da matéria, de como tem tomado conta do nosso tempo as coisas transitórias desta vida. E como muitas vezes é o centro da preocupação da própria igreja. Porque se a realidade de Jesus Cristo está sobre nós, e existe um reino que está por vir, descer sobre nós, nós temos é que nos consagrar para esta vida futura. O irmão disse assim: gosto de cantar sobre o belo país, e a maior parte das pessoas gostam deste hino, que é daqueles hinos antigos, que a gente quase sempre só canta em velório, né? Tem ouvido da bela cidade. E por que a gente só canta isso em velório? Porque nós temos perdido um pouco da consistência deste cristianismo, que não vive para este mundo, mas para aquele que há de se manifestar. É aqui em João que ele vai falar: logo que o Supremo Pastor se manifestar, sereis conhecidos como ele é conhecido. Irmãos, se queremos um cristianismo vivo e coerente, como era o de João, a eternidade tem que estar estampada diante dos nossos olhos, e os nossos corações têm de almejar coisas eternas, mais que coisas transitórias. E temos que aprender que a estrutura deste reino é que estas coisas transitórias, elas não são de todo descartáveis. Elas são instrumentos das coisas eternas. Meu carro, minha casa, minha família, são instrumentos da eternidade que Deus coloca em minhas mãos. Não para viver para essas coisas, mas para viver
para o reino que há de se manifestar. Haverá tempo para uma felicidade eterna. Haverá eternidade para o desfruto de bens materiais também, no novo céu, na nova terra. Mas por enquanto, temos de nos concentrar no reino que se aproxima de nós na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, coerência, irmãos, é que quando o mundo olhe para a igreja, possa ter faíscas da eternidade em nós. Possa perceber que nossos interesses são mais elevados e que nós não vivemos por regras comuns. Vivemos por outras regras e vivemos em outro caminho. Essa epístola é preciosa, que ela nos ajuda a encontrar este equilíbrio. E vamos meditar alguns textos dessas epístolas, ao longo desses próximos domingos. E o texto de hoje é este. Versículo 5 do capítulo 1 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez. Conceda-nos coração, Senhor, preparado para esta semente, para que ela frutifique, Senhor. Conceda-nos mente para considerar de forma especial o reino que está sobre nós, o reino de Cristo, que por morrer na cruz ele conquistou para nós. Conceda-nos que o meditar agora seja, ó Pai, de profundidade e de um encontro verdadeiro com esta palavra e que ela nos preencha e nos transforme. Ajuda-nos a ouvir a Jesus e o seu chamado para cada um de nós. Nós oramos no nome dele. Amém, Senhor. Meus irmãos, os motivos pelos quais João escreve esta carta não são revelados diretamente. Na verdade, você percebe que essa não segue as mesmas rotinas das cartas do Novo Testamento. Não tem assim, eu, João, a igreja tal. Talvez porque João tenha percebido que esta era uma necessidade bem geral da igreja. Não de uma igreja local, seria Corinto, Éfeso, mas uma necessidade geral do cristão. Por isso essas cartas também são chamadas de cartas gerais das Escrituras. João não coloca o nome dele, mas usa a sua autoridade apostólica. Ele fala o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nossos olhos contemplaram, o que apalpamos com as nossas mãos. Ele faz uma diferença, então ele não fala em nome próprio, ele fala em nome dos próprios apóstolos. Se você for comigo na segunda carta, que é uma carta bem menor que esta, você perceberá que ele se identifica mais uma vez, mas não usando o nome, ele diz o presbítero. E João então ele se inclui na comunidade. E ele está olhando o cristianismo de dentro do cristianismo. E ele está percebendo que essa é uma necessidade geral e não somente dos líderes. Então, esta é uma carta que surgiu por problemas de dentro da igreja. E o problema mais central que se pode localizar nessa carta é que alguns falsos mestres estavam desviando os cristãos. Não vou me delongar no que eles ensinavam,
Mas nós vamos ter oportunidade de ver alguns textos depois. Mas eles estavam pegando o cristianismo, que estava muito difícil de ser vivido no tempo do Império Romano, e tentando achar algumas brechas. Eles achavam que os cristãos tinham que se adaptar àquelas situações e adaptar a sua mensagem. E muitos deles estavam dizendo, não, Jesus Cristo não era Deus. Jesus Cristo deixou, foi uma boa mensagem e a gente ainda pode melhorá-la, adaptando-a aos nossos tempos. Então, quando você lê, por exemplo, a carta de Judas, ele vai dizer que esses falsos mestres transformaram em libertinagem a graça de Cristo. Então, essa é uma igreja que estava tentando se amoldar ao seu mundo, tentando encontrar um jeito do cristianismo conviver com o esquema do mundão. Se você notar, quando lê a carta, você perceberá que João faz de tudo para fazer você olhar para Cristo. Olha como ele começa a carta. O que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Esse verbo da vida você conhece do Evangelho, é Jesus. O verbo se fez carne. Mas vê que ele começa dizendo, não, ele não fala assim, aquele que era desde o princípio, fala o que era desde o princípio. Então ele não está se referindo a Jesus apenas como pessoa. Ele está falando sobre um contexto. É o contexto da pessoa de Jesus e da mensagem de Jesus. Porque ele diz, aquele que nós vimos, ou o que nós vimos, o que nós apalpamos, mas também o que nós ouvimos a respeito dele. João fará você olhar para a pessoa de Jesus, para a mensagem de Jesus. O cristianismo não sobrevive sem a mensagem de Jesus e sem a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Cristo é real. E ele vai dizer com respeito ao verbo da vida. Cristo ressuscitou. João precisa, nesses primeiros versículos, falar para aquela igreja dessa realidade. Eles não podiam ver Jesus, como nós não podemos ver Jesus. E João diz assim, eu vi, eu toquei no Cristo ressurreto, as nossas mãos apalparam, nós comemos com Ele numa fogueira ali na praia. Jesus Cristo é real. É preciso que a igreja saiba que tudo aquilo que o Evangelho disse é verdadeiro. Não estamos falando de uma história mágica, de um homem que deixou um conto de exemplos para a gente tentar desenvolver coisas boas. Não, estamos falando de um homem, o Filho de Deus, que se fez homem e morreu em nosso lugar, porque Deus, o Criador, estava contra nós, porque nós nos afastamos dele. Por isso ele é o verbo da vida, porque estávamos mortos, e porque ele morreu em nosso lugar, ele nos deu vida. O cristianismo não é só uma mensagem moral, não é só um conceito de uma sociedade justa, é isto, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo tendo morrido por nós. Isso faz toda a diferença. Quando você entende que ser coerente como cristão é viver uma realidade supra a esta realidade, está acima desta, que não pode ser tocada, é verdade, mas que não é menos real, porque não é feita de matéria ainda. Esse é o grande desafio da fé cristã, que nós cremos que Jesus Cristo vive, aleluia, e que Ele voltará para a sua igreja, e que a sua morte nos liberta de todo o pecado. Então vamos ver aqui em alguns textos o que é ser coerente para João. Primeira coisa que eu destaco, versos 5 e 6.
é que a coerência para João é que nós saibamos viver de acordo com a pessoa e com a mensagem de Jesus. Olha só, a mensagem que da parte dele temos ouvido, lembra que ele começou o que nós ouvimos a partir do verbo da vida? É isso que nós vos anunciamos, verso 3, o que temos ouvido, visto e ouvido, anunciamos. E ele diz, anunciamos para que vocês tenham comunhão com ele. E agora ele vai explicar o que é esse anúncio. A mensagem que nós temos ouvido é esta. E ele faz um resumo. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele já vai nos mostrando que o resumo, a visão que temos ter de Deus, é a visão da santidade de Deus. Alguém já citou aqui que Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Nós temos que ter bem claro que o reino para o qual nós nos dirigimos e o reino que se dirige a nós é o reino de santidade. E essa santidade deriva do próprio Deus, porque Deus é luz. Deus não é uma luz. Deus é luz. Parte da sua natureza. Coerência para João é nós estarmos ligados a Deus com essa percepção. É óbvio, você já leu o texto comigo e percebe que João não vai dizer que nós conseguimos ser perfeitos como Deus é perfeito, mas ele fala que nós temos de viver com esta meta, com essa percepção. O nosso Deus não se agrada de nosso caminhar quando nós fazemos concessões ao pecado de qualquer natureza. Como Deus é luz, não há nele treva nenhuma. E ele então vai completar. E se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Ele está talvez se referindo aos falsos profetas, aos falsos mestres de sua época, que estavam influenciando crentes, falando assim, olha, tudo bem, é possível que seja uma dessas coisas. Ele não diz claramente na sua carta. Alguns crentes falam assim, olha, se eu não for até o templo da deusa Diana e ter ali relações com as prostitutas cultuais, eu vou ser preso, porque agora é lei. E ele fala assim, nós não podemos fazer concessões. A igreja cristã, ela precisa viver um padrão elevado de vida. As pessoas diziam sobre os primeiros missionários presbiterianos, em particular, mas quase todos os grandes missionários do início do evangelho no Brasil, que procuravam ter vida exemplar, eram modelos da sua sociedade. Eram homens admirados pelo cuidado com a família, até pelo zelo com as vestimentas, com o recato com que se vestiam e se relacionavam com as pessoas. Mantinham uma visão tão clara de um Deus santo, que sabiam que a sua vida, aquilo que faziam no dia a dia, tinha de revelar este Deus. Quando as pessoas olham para nós hoje, o que é que elas percebem em nós? Irmãos, para João é necessária essa coerência. Se Deus é luz, temos de andar na luz e não nas trevas. Nossa vida não pode se permitir andar por cantos escuros do mundo corrompido e se corromper com este mundo. Não podemos. O jovem cristão não pode, de alguma maneira, permitir com que seu namoro não seja cristão. E um pai, um chefe de família não pode de nenhuma maneira permitir com que a sua conduta não seja uma conduta cristã. E nem para resolver as coisas mais difíceis desta vida podemos usar as regras do mundo. Sobre o risco de quando voltarmos às nossas faces, não podemos contemplar a face do nosso Pai, porque Ele é luz. Jesus Cristo no Sermão da Montanha advertiu dizendo o seguinte, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, vós que tendes palavras boas, mas vida errada, porque praticais a iniquidade. A primeira coisa a se notar então, irmãos, é que coerência
termos uma vida que seja correspondente ao Cristo Santo que nos ama e a sua mensagem. Jesus foi muito claro sobre isto. Ele acusou inclusive os fariseus de hipócritas, dizendo para os fariseus que eles externamente pareciam bem bonitos e santos, mas interiormente ele usa a seguinte figura: são sepulcros caiados. Você talvez esteja pensando, será que a igreja de hoje precisa ouvir esta mensagem? Será? Será que nós temos crentes que usam as regras do mundo para se dar bem? Que têm dificuldade de confiar em Deus, a sua sobrevivência? Bom, irmãos, eu tenho certeza que nós precisamos dessa mensagem. Quando você olha os noticiários políticos e você vê que existe uma bancada evangélica no parlamento, tanto na Câmara dos Deputados, como também senadores evangélicos, e que eles têm ficha suja, tal qual outros que nada têm a ver com o Evangelho. É possível da mesma fonte jorrar água limpa e água suja? Água contaminada? João estava identificando isso e dizendo, irmãos, nós precisamos de coerência. Coerência com a pessoa e com a mensagem de Jesus. Vamos ao verso 7. Essa coerência ela vai abranger não só a pessoa e a mensagem de Jesus, mas vai abranger a nossa comunidade de fé, a nossa crença coletiva. Ele vai dizer assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele vai dizer, olha, o fato de desejarmos, de termos Deus como a nossa referência para o modo como nós andamos, isso é o que nos une. O que nos une é essa perspectiva desta realidade de um reino puro que existe, gente. Não é só uma maneira de tolher você moralmente, ou de criar reservas morais para a igreja fazer o que é certo. Por isso inventamos esse negócio de santidade de Deus. Não. É a realidade que nos une. Quando nós aprendemos a viver para uma realidade que busca valores elevados, ensinaremos nossos filhos a respeitar as pessoas, a não mentir, a não trapacear. E nós mesmos não faremos estas coisas. A não falar mal do vizinho, a não falar mal do irmão, porque nós estamos comprometidos com coisas elevadas. Quantas vezes irmãos preferem os fuxicos, os corredores, contra os próprios irmãos? E nós precisamos buscar pessoas para a santidade. Porque, irmãos, entendam, nós somos pecadores. João disse aqui, deixou claro. Mas nós temos alvos santos. O padrão de Deus para a sua igreja não é o padrão do mundo. Vós não sois do mundo, porque do mundo eu não sou. Nós pertencemos ao santo, à luz imarcessível. Veja, Deus é luz. Essa é a nossa meta. Parecermos-nos com o nosso Pai e com Jesus. Então João ele vai dizer o seguinte, olha, essa perspectiva de um Deus santo como nossa perspectiva deve nos unir e não nos separar. E aí está talvez uma das coisas que a igreja precisa refletir, que você como crente precisa refletir. Porque às vezes o crente melhora um pouquinho, está numa condição um pouquinho melhor, conhece um pouco mais as coisas da fé, e olha para o lado e vê um irmão caindo. E ele diz, está vendo? Está vendo? Não perseverou, né? Não foi fiel até a morte. Ainda bem que a coroa da vida está garantida para mim. Ao contrário. A nossa meta é comum. Nós somos irmãos para isto.
E quando estamos andando na luz, um dos sinais deste andar na luz é o nosso interesse em que o nosso irmão também brilhe. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem brilhar mais que as outras. As pessoas querem ser estrelas, mas elas querem que as outras estrelas se apaguem. E na nossa fé, na nossa comunidade de crença, o que nós precisamos é que os outros brilhem. Interesse-se pelo seu irmão e pela condição de vida com Deus que ele carrega. Olhe para ele com mais carinho, ajude-o. Não seja egoísta. É João que vai escrever nessa carta que nós não podemos amar a Deus quem não vemos, se não amamos o irmão a quem vemos. E quando o nosso irmão está caído, nós precisamos estender a mão para ele. Isso é uma comunidade de fé. Então não há espaço para os fuxicos, nem para as reclamações, nem para as acusações. Há espaço para a ajuda, para o aconselhamento, para o caminhar juntos. É fácil falarmos da irresponsabilidade dos outros. Pergunto eu, qual irresponsabilidade seria maior? Que aquele que não conhece o perigo se lance ao perigo? Ou aquele que conhece o perigo deixe o outro correr o risco? Qual irresponsabilidade é maior? Qual omissão é maior? Outra epístola geral, a epístola de Tiago, diz o seguinte, que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. João entendeu que no seu tempo, os crentes precisavam agora começar também ter compaixão uns dos outros, perdoar os pecados uns dos outros e ajudar uns aos outros no crescimento. Bom, essa é a mensagem apostólica desde o início. Essa é a mensagem de Jesus, que nós seríamos conhecidos se tivermos amor uns pelos outros. Então João diz para mim, que sou pastor, que o meu trabalho não é brilhar sobre a igreja. É trabalhar o máximo possível para que crentes aprendam tanto da Bíblia, que brilhem nos lugares onde estão, que sejam fiéis. A minha maior alegria como pastor, sinceramente, isso não é demagogia, é ver crentes fazendo a coisa certa, aplicando o que aprendem à sua vida, suportando dificuldades pela fé. A função dos presbíteros, a função dos líderes, não é brilhar acima da igreja, mas é prover para que o crente mais simples, para que o jovem recém-chegado à fé, para o casal, a família que acabou de se aproximar de Cristo, brilhe onde está, conquiste seus familiares, seja um exemplo de vida. É por isso que João escreve para aqueles crentes. Ele nem se coloca João, apóstolo, superapóstolo, o último dos entendidos, o último dos iluminados. Não, ele escreve: nós temos comunhão com Deus. Se nós dissermos, se nós andamos nas trevas, se nós andamos na luz, Ele nos perdoa. É João no meio do povo. Que homem santo este homem João. Sua santidade é vista neste propósito elevado de ver os outros irmãos bem. Ele vai dizer: quem anda na luz tem comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, sempre Cristo como referência, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E este é um ponto importante. João vai dizer o seguinte: nós não estamos na luz porque nós somos bons. Nós estamos na luz porque a cruz de Cristo derrama luz sobre nós. Louvado seja o Senhor. A cruz de Cristo é um holofote de Deus. Então ele vai dizer: só andamos na luz porque o sangue precioso de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Então não é o seu pecado e não é o meu pecado que diminui você ou diminui a mim. É a luz de Cristo que nos salva a ambos, não importando os nossos pecados. Isso dá coerência à igreja. A coerência está em que nós andamos juntos com a mesma perspectiva lá do alto. E a perspectiva dos nossos pecados, dos quais nós fomos libertos. Isso Deus quer que você tenha na sua mente. O último aspecto que eu quero abordar tem a ver com este ponto, então vou ler os versos 8 e 9 e 10. E vou fazer uma inversão, vou começar a partir do 10. Porque ele diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E você vai perceber que ele aponta para a pessoa e para a mensagem de Jesus de novo. Fazemos ele mentiroso, a pessoa, e a sua palavra, a mensagem, não está em nós. A igreja autossuficiente, o crente autossuficiente, a pessoa que não vive essa perspectiva dos próprios pecados, vive como se não os tivesse, ou entendo-os, não se importa com eles, como se eles não fizessem nenhuma diferença, como se o fato de mentirmos, de enganarmos, de escondermos as coisas dos outros, ou de trapacearmos, não fizesse nenhuma diferença desde que ninguém soubesse. A igreja para a qual João está escrevendo, esta igreja influenciada por falsas doutrinas, em muitos aspectos estava se achando o máximo. E às vezes, é assim que nós pensamos. Há igrejas que acham que elas são a única porta para os céus. Há pessoas que acham que a verdade está só neles. Não têm olhos para os próprios pecados. Por isso também não precisam corrigi-los, desde que ninguém o saiba. Irmãos, a proposta de João é que não existe igreja autossuficiente. Coerência é viver o Evangelho na dependência da cruz. Constantemente dependendo da cruz. Não à toa Jesus Cristo instituiu o sacramento da ceia, para que tivéssemos sempre em memória sua morte, sua ressurreição. Não menos intencionalmente, o apóstolo Paulo diz: eu não tenho nada que me orgulhar a não ser da cruz de Cristo. E o que eu prego é a mensagem da cruz. E não à toa o livro de Apocalipse, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus. E vocês já perceberam que quem está sentado no trono é o Cordeiro? E que o cântico deles é o Cordeiro que foi morto? A coerência da vida cristã está em que só podemos andar na luz enquanto estivermos na dependência da cruz de Cristo. Então esses dois versos são maravilhosos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, se formos arrogantes, se formos autossuficientes, se acharmos que a vida nós podemos tocar por nós mesmos, esquecer de Jesus Cristo, estamos nos enganando, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. A realidade deste reino santo, estamos fugindo dela. Por que a Bíblia chama o homem que não crê em Deus de louco? Diz o nécio, o louco no seu coração, não a Deus. Porque ele foge da realidade. Há muitas pessoas que pensam que a única realidade que existe é essa que tocamos, que eu mexo com ela para lá e para cá. Mas João fala: não, isso é loucura. Essa é a verdadeira loucura. A verdade não está em quem vive assim.
Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então João pede à igreja que olhe para a cruz, que olhe para Jesus e que saiba que a única possibilidade de mudanças na igreja, na família e na vida pessoal é que vivamos com esta consciência da santidade elevada de Deus, da perdição de nossos pecados e de Cristo que nos une. Nós precisamos dele. Ser um cristão coerente é alguém que olha para Cristo sempre. É ser alguém assim. Para João, o maior engano, não vou dizer para João, mas esse verso me leva a pensar que o maior engano não é o engano dos falsos mestres. Não é o que os falsos mestres são capazes de nos ludibriar e nos fazer afastar. O maior engano é aquele que eu permito que aconteça dentro do meu coração, da minha mente. Porque às vezes, irmãos, nós parecemos nos esquecer de que fomos perdoados e de que precisávamos dele. E estamos tentando, com arranjos, segundo os preceitos deste mundo, resolver a nossa vida. Escondo os meus vícios, escondo as minhas práticas falsas, porque se ninguém souber na igreja, ótimo. Como se a realidade fosse só os irmãos aqui. Não é melhor nós confessarmos? Será que não é melhor nós abrirmos o jogo e falar: irmãos, vamos confessar nossos pecados? Vamos pedir a Deus que nos cure. Ele é fiel e justo. O próprio João diz, ele nos purifica de todo o pecado. É possível para você. É possível para mim. É possível para o maior de todos os pecadores, que segundo o apóstolo, sou eu, José Maurício. E você talvez saiba a leitura que você deve fazer. É possível, se você depende de Cristo. Não finja santidade, não finja andar na luz, mas confesse seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Você não precisa mostrar que é perfeito. Você só precisa desejar e andar segundo os princípios, a pessoa e a mensagem daquele que é perfeito. É por isso que nós somos irmãos. Estamos juntos para isto. Mas eu pergunto a você, se um irmão hoje te procurar e falar: irmão, ora por mim, porque eu tenho dificuldade com pornografia ou com adultério, estou adulterando, de que jeito você irá ajudá-lo? Já sei, pastor. Primeira coisa que eu vou fazer: denunciá-lo ao conselho. Segunda coisa que eu vou fazer: cortar relações com este iníquo. Aí depois eu vou orar por ele. Lógico que a disciplina eclesiástica visa o bem do faltoso. Precisa existir. Mas a disciplina não é uma vingança. Estender a mão é melhor que apedrejar. É preciso que nós entendamos que Cristo veio restaurar a mentalidade do uso da lei. Que Cristo veio nos fazer amar o inimigo. Estender a mão ao ferido. Que foi justamente o que ele fez. Qual pecado é maior? O adultério? O assassinato?
ou a mentira? Qual deles não precisa do sangue de Jesus para ser perdoado? Irmãos, é por isso que Jesus, Ele pode perdoar pecados. Deixa eu falar uma coisa sobre a aula que o João deu hoje. Foi sobre adultério, não foi? Eu fiquei meditando, apesar de eu não ter assistido a aula. Por que Jesus realmente não cumpriu a lei? Porque o Filho do Homem pode perdoar pecados. Ele pode perdoar pecados. Porque de outra feita ele mesmo diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, vá em paz, porque os teus pecados estão perdoados. Ele tem poder para perdoar os seus pecados, que não são menores que o da mulher adúltera. E nem grandes demais, que não possam ser cobertos com o sangue precioso do Salvador. Eu sei que eu quero falar sobre a nossa igreja, sobre coerência para nós. Eu sempre confesso para os irmãos que eu sei muito bem que há muitas falhas no meu ministério. Mas tenho identificado também, com toda sinceridade, muitas falhas no serviço da igreja. Há muita omissão em nosso meio. Parece que o reino não é uma coisa importante para boa parte de nós. A tal ponto de nós não podemos nunca começar, por exemplo, um trabalho de culto nos lares. Que não há obreiros para ajudar. As reuniões de oração se resumiram a 20 pessoas e a gente está tão feliz que 20 pessoas vieram orar. Os estudos bíblicos de quarta-feira começam com 3, 4 pessoas, aí depois vão chegando mais algumas. Conversando com colegas pastores pela internet, eles falam: olha, lá na nossa igreja nós mudamos as datas, nós tiramos os cultos da igreja, pusemos nas casas para ficar mais perto dos irmãos. E aí a frequência melhorou, ainda não é aquela frequência, e assim muitos estão conseguindo levar crentes, sair da sua casa para ir na casa do irmão, pelo menos ali para orar e para estudar a Bíblia. As omissões na contribuição são visíveis. Menos de 50% às vezes da igreja contribuindo. E isso, irmãos, pode demonstrar que está no tempo de buscarmos mais coerência com a nossa fé. De repensarmos qual é o valor deste reino que está sobre nós e há de vir sobre nós. Nós estamos prestes a voltar para o salão de cima. Eu queria muito que esse fosse um marco para a nossa vida. Que fosse um momento em que a igreja, pessoalmente, cada crente, cada família, tomassem decisões de como vão passar a se comportar. Sei que todo mundo tem uma justificativa. Eu não nego isso a vocês. Nem saio de porta em porta dizendo: irmão, você não fez isso, irmão, você não fez aquilo. Porque acredito que é seu interesse buscar esta coerência. Nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos buscar almas para Cristo. Então nós precisamos viver de modo digno de Cristo Jesus e sua mensagem. Mas hoje nós temos a oportunidade, talvez você e eu, de confessarmos os nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que você estará no grupo daqueles que vão dizer assim: eu não tenho cometido este pecado? Eu não tenho cometido pecados?
Será que você ainda está pensando assim? Hoje é um dia muito importante. Hoje é o primeiro momento do nosso futuro, que começa daqui a alguns segundos. Opa, começou de novo. Que pode marcar toda a nossa vida. Uma revisão séria do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Ele e com os irmãos, da nossa disposição de viver para o reino que se aproxima, que virá como um ladrão, que não tem aviso, e que quando Ele chegar, haverá de falar a cada um de nós sobre o modo como vivemos e para quem nós vivemos. Que ao tomar da ceia esta noite, toda a igreja possa fazer uma profunda reflexão. E se você ainda não tomou uma decisão por seguir a Cristo, uma decisão séria, que você também faça uma revisão da sua vida. Se você quer ser um cristão, eu estou te dizendo, o cristianismo é isto. É a crença num Cristo vivo, que com a sua cruz abre a porta do reino para você. Basta você crer e entrar pela porta e achará muita pastagem e terá vida em Cristo Jesus, porque Ele é o verbo da vida. Ele é a luz. Ele é tudo o que precisamos.